Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde a você. Hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro. Você vai ver com a gente nesta edição. Olha, você vai ver que o clima e também os preços preocupam as tradings que operam no Brasil para o abastecimento de soja no começo do ano de 2016. O café arábica negociado em Nova York despenca nesta sexta-feira. Olha, o clima em novembro vai definir como que vai ficar o cultivo da cana-de-açúcar. E ainda nessa edição, colheita do trigo no Paraná avança e já atinge quase 75% da área. Mercado físico, mercado futuro, o que você precisa saber a partir de agora é o Agricultura BR no ar. Nós abrimos esta edição do Agricultura BR destacando o dólar frente ao real. No dia de ontem, mais uma agência de classificação de riscos, a Fitch, rebaixou a nota do Brasil e mesmo com essa notícia no mercado, o dólar fechou o dia em queda, abaixo de R$ 3,80. No dia de hoje, moeda americana já operava em alta mais uma vez aqui no Brasil e é o que a gente vai acompanhar agora então. Veja com a gente, o dólar comercial negociado aqui no Brasil vem em alta de 0,97%, agora 99%. Neste momento, o dólar comercial é negociado a R$ 3,84 mais um. Na cotação máxima do dia de hoje, a moeda já chegava a R$ 3,85. Ao longo da edição, é claro, a gente vai acompanhando as negociações do dólar. E olha, por aqui o assunto é soja, porque o dólar, ele influencia diretamente nos negócios aqui no Brasil. O outro fundamento é a soja negociada em Chicago. E antes de mostrarmos como é que estão os negócios agora, primeiro trazemos os números que foram apresentados hoje pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que apontou uma venda muito interessante de soja na última semana. A mínima esperada pelos operadores de mercado nos Estados Unidos era de 500 mil toneladas, a máxima de 1.400.000 toneladas. E foram confirmadas 1.400.000 toneladas que foram confirmadas, um pouco mais que isso, 1.480.000 toneladas foram confirmadas de venda na última semana. Vamos ver agora como é que o mercado se comporta depois da confirmação de um número bastante positivo e vem em queda, Juliana. Vem em queda. A posição de novembro de 2015 chegava a operar abaixo de $9 por bushel na manhã de hoje, agora vem acima disso. Ela vem a $9, 1 cento mais 50 por bushel, com queda de 0,41%. Já a soja para entrega em janeiro, $9, 5 centos mais 25 por bushel, queda também de 0,41%, agora mudou 0,38% essa queda. A posição de março vem a $9, 8 centos mais 75, caindo 0,38%, e maio 0,40% de queda agora, $9, 12 centos mais 25 por bushel. E o assunto continua sendo soja. Os dois elementos que compõem o preço aqui no Brasil acabaram de aparecer. O dólar vem alto, isso é bom para quem comercializa soja, produz soja, mas a soja em Chicago, mesmo com números positivos apresentados hoje pela manhã, vem em ligeira queda. E olha, toda essa situação ela é apresentada num cenário em que as tradings que operam no Brasil estão preocupadas com o abastecimento no começo do ano de 2016. Isso porque o clima seco, a falta de condições de semeadura de soja atinge os principais estados produtores, principalmente o Mato Grosso. E o que nós temos visto, por conta principalmente do dólar, é uma saca de soja subindo e subindo forte durante o ano de 2015. Nós vamos mostrar agora um estudo inédito feito pela agência Rural Business que mostra o comportamento da saca de soja em alguns estados e também na média brasileira neste ano. Começando agora pelo Brasil, média nacional, então você sabe que são considerados 10 estados. E nós temos aqui o preço médio para a soja no Brasil, é um valor considerando os 10 principais estados produtores, e ele está separado por trimestre, comparando com o valor de fechamento no dia de ontem, quinta-feira, 15 de outubro. Primeiro trimestre do ano tinha um valor de R$ 59,20 pela saca de 60 quilos, valor médio nacional. Segundo trimestre, uma pequena variação de cerca de R$1, pouco menos de R$1, chegava a R$ 60,10. Olha como o terceiro trimestre do ano já sobe forte, ele coincide com a disparada do dólar. O dólar começou a subir um pouco mais forte nesse período. R$ 69,20 é a média do terceiro trimestre. Para
para chegar no dia de ontem, 15 de outubro, com R$ 75,50. Portanto, no ano de 2015, comparando toda a média do primeiro trimestre com o fechamento do dia de ontem, 15 de outubro, há uma alta de 27,7% para o valor de negociação da saca de 60 quilos da soja em todo o Brasil. Bom, a gente vai acompanhar agora um panorama sobre o preço da saca da soja em 3 grandes estados produtores do Brasil para ver como que o valor evoluiu em cada estado independente. A gente começa, é claro, falando sobre Mato Grosso, o maior produtor de grãos do Brasil, o maior de soja do país e também do mundo, e a gente avalia agora como que evoluiu o preço da saca da soja por lá. Olha só, no primeiro trimestre deste ano, o preço médio da saca ficou em R$ 53,50, segundo cálculos da Agência Rural Business. Já no segundo trimestre, esse valor saltou para R$ 55,70 a saca. No terceiro trimestre do ano, como bem falou o Fabiano, quando houve a valorização do dólar frente ao real, o valor evoluiu bastante, chegava a R$ 62,70 e finalizando esse período, portanto, no dia de ontem, 15 de outubro, com a saca valendo em média no estado R$ 70,50. No acumulado do trimestre até hoje, levando em comparação o valor negociado entre esses dois períodos, há uma evolução de 31,8% no valor negociado da soja lá no Mato Grosso. E olha, é exatamente essa falta de chuva lá no estado de Mato Grosso, uma situação de clima mais seco, solo mais seco também, é que tem trazido essa preocupação maior para as tradings que operam no Brasil. Nós vamos saber agora como é que está essa situação agora, a previsão do tempo para o estado do Mato Grosso e também daqui a pouco para o estado do Paraná, mostrando também como é que está sendo feita essa evolução, esse acompanhamento do que ocorre por lá. Bom, lembrando então que a gente trazia ontem aqui a respeito da evolução do plantio da soja no Mato Grosso. Segundo o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, até o dia 6 de outubro, apenas 6% de toda a área que o Mato Grosso vai cultivar com soja na próxima temporada, que é de 9.200.000 hectares, havia sido plantada. Esse ritmo de trabalho está bem lento por conta da falta de chuva, obviamente, e se a gente levar em comparação o que acontecia nos últimos 4 anos no estado, o atraso é bem grande, já que nessa mesma época dos outros anos, a média de plantio era de 14%. Tá certo? Vamos saber agora então como é que está o clima do Mato Grosso, vamos ver se o pessoal lá da Somar está pronta, porque é exatamente essa situação de um clima que não tem chuva, não tem precipitações de chuva e um solo seco é o que tem preocupado essas tradings que operam no país. Vamos saber agora quanto que chove e principalmente quando a umidade de solo vai dar condições de cultivo. Daqui a pouco a gente fala do Paraná e do Mato Grosso do Sul também, e quem fala a respeito do Mato Grosso é a Thaís Baroni, está aqui conosco. Thaís, nós mostrávamos evolução de valores para o Brasil inteiro, principalmente para o Mato Grosso, e a preocupação das tradings que operam no Brasil com essa situação. Os preços estão em elevação e o clima não está contribuindo para a semeadura de soja. Como é que fica o estado do Mato Grosso? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Infelizmente, eu não trago boas notícias em relação às chuvas para o estado do Mato Grosso. Como a gente observa aqui, e vocês mesmos disseram há pouco, o solo de todo o estado está bastante seco por conta da falta de chuva dos últimos dias. A umidade estava um pouquinho maior sobre a faixa oeste do estado, mas já voltou a cair por causa da falta de chuva desses últimos dias. Nas últimas semanas, até que choveu de maneira um pouco mais regular sobre o estado do Mato Grosso, mas agora, nesses últimos dias, parou de chover e nas próximas semanas a situação não muda muito por lá. Como a gente observa aqui, a previsão de acumulado até o dia 20, não existe previsão de chuva para nenhuma área produtora do Mato Grosso. Até o dia 20 de outubro, o tempo bastante seco por lá. Nesse período também as temperaturas devem subir muito, o que vai contribuir ainda mais para secar o solo da região. A partir do dia 21 de outubro, volta a chover um pouquinho sobre o oeste do estado, mas ainda aquela chuva bem irregular e mal distribuída que não deve ser suficiente para elevar os índices de umidade. A partir do dia 26, sim, teremos o retorno de chuvas um pouco mais abrangentes sobre o estado do Mato Grosso. Volta a chover de maneira um pouco mais generalizada, mas ainda assim chuva de baixo acumulado, apenas 15 milímetros, nada que vá ajudar a melhorar a situação do solo por lá.
Tá certo. E a Thaís continua aqui conosco, nós vamos ver também como é que fica a situação para outros estados, Juliana, como o estado do Paraná. O estado do Paraná tem uma situação talvez um pouco mais confortável em relação ao clima, mas também mostra uma situação de evolução de preços. Claro que tem aí uma evolução durante esse ano de 2015. É o que nós vamos mostrar agora, mostrando também o mesmo estudo, só que agora para o estado do Paraná, preço médio no estado da região sul do país, primeiro, segundo e terceiro trimestre, comparado com o dia 15 de outubro, portanto, essa última quinta-feira. No primeiro trimestre, o valor médio era de R$ 61,40 por saca de 60 quilos, sobe pouco mais de R$ 1,00, R$ 1,30 a saca. No segundo trimestre, chega a R$ 62,70. Já no terceiro trimestre, sobe forte, sobe R$ 10,00 na média, chega no terceiro trimestre com R$ 72,70, para ontem fechar a R$ 77,50. Portanto, entre o primeiro trimestre e o fechamento dessa última quinta-feira, a evolução nos valores teve 26,3% de aumento para a saca de 60 quilos da soja na média do estado do Paraná. Bom, falando agora a respeito das condições climáticas para o plantio dessa nova temporada 2015-2016, o Paraná já cultivou 36% de toda a sua área que vai ser destinada à cultura nessa nova safra. Os dados foram divulgados no último boletim do Departamento de Economia Rural do Estado. A gente vai acompanhar agora, então, com a Thaís Baroni, como que ficam as condições climáticas para o Paraná nos próximos dias? Se até agora o clima foi bom, vamos saber se ele vai continuar sendo para os produtores paranaenses. Thaís, quais são as notícias para eles? Oi, Juliana, para os produtores do Paraná, a notícia é um pouquinho melhor. As chuvas dos últimos dias têm deixado a umidade do solo sobre todo o estado bastante elevado, o que tem favorecido o plantio da soja. Nos próximos dias, essa chuva deve continuar sobre o estado. A boa notícia é que ela vai perder um pouco da força. Ela continua de maneira bem regular, mas sem grande intensidade. Como a gente observa aqui, até o dia 20 de outubro, a chuva perde bastante força sobre o estado do Paraná. As instabilidades vão se concentrar mais no centro e sul do estado, mas apenas acumulados entre 5 e 15 milímetros, nada muito significativo. Na metade norte do estado, o tempo vai voltar a ficar um pouco mais firme até o dia 20 de outubro. Já a partir do dia 21, aí a chuva volta a ganhar um pouco mais de força, as instabilidades se espalham um pouco mais sobre o estado, mas ainda assim os maiores acumulados devem ser de 30 milímetros. Uma chuva bem regular que deve ajudar a manter a umidade do solo bastante elevada, mas não deve causar transtornos e nem paralisar as atividades de campo. Já a partir do dia 26, sim, é que a chuva ganha força novamente sobre o estado e para esse período as atividades podem ser um pouco prejudicadas, pois o risco para temporais aumenta. Os acumulados passam dos 70 milímetros na maior parte do estado. Obrigada, Thaís, e continua aqui com a gente porque a gente ainda vai falar sobre o estado de Mato Grosso do Sul. Em primeiro lugar, sobre o preço da soja ao longo desse ano de 2015. Assim como Mato Grosso, o valor médio do primeiro trimestre até aqui também evoluiu mais de 30%. Vamos aos números então, veja comigo agora o preço da soja aqui em Mato Grosso do Sul ao longo de 2015. Você tem o preço médio para o primeiro trimestre do ano, quando a saca de 60 quilos foi vendida a R$ 55,80. Já a média para o segundo trimestre ficou em R$ 56,30 e a do terceiro trimestre subiu bastante, quase R$ 10 por saca, a R$ 65,60. No dia de ontem, o preço médio praticado no estado sul-mato-grossense foi de R$ 73,30. Comparando agora o valor médio do primeiro trimestre com esse valor de ontem, houve uma evolução no preço médio de 31,3%. Olha, o Mato Grosso do Sul vive duas situações distintas. Mais ao norte do estado, imagina o estado do Mato Grosso do Sul, a Thaís vai mostrar agora o mapa, mas mais ao norte tem dificuldades. O plantio está atrasado, a semeadura da soja está atrasada porque não tem a situação de umidade de solo suficiente. Já o sul do estado, as chuvas regulares têm contribuído para a semeadura da soja que vai avançando. Vamos saber como é que fica a previsão então para as áreas de produção no Mato Grosso do Sul. Tem duas situações distintas, Thaís, como é que fica Mato Grosso do Sul, principalmente no norte do estado.
Olá, Fabiano. No Mato Grosso do Sul, a situação também deve mudar um pouco agora nos próximos dias. Como você disse, a umidade do solo apresenta duas situações distintas sobre o Mato Grosso do Sul. No sul do estado, o solo está mais úmido, na divisa com o estado do Paraná e também o estado de São Paulo. A umidade do solo está um pouco mais elevada, o que favorece o plantio da soja. Já na metade norte do estado, na divisa com o estado do Mato Grosso, a falta de chuva também tem contribuído para deixar a umidade do solo bastante baixa. O solo dessa região está bastante seco. Nos próximos dias, o que muda é que as chuvas devem perder um pouco de força também sobre o sul do Mato Grosso do Sul. Como a gente observa aqui, até o dia 20 de outubro não há previsão de chuvas para o estado do Mato Grosso do Sul. A partir do dia 21 de outubro volta a chover um pouco sobre o sul do estado, mas ainda assim uma chuva bem fraca, apenas 5 milímetros acumulados em 5 dias. Essa chuva não deve ser suficiente para manter os níveis de umidade elevados por lá. Então, neste período, a umidade do solo pode cair um pouco nessas áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul. A partir do dia 26 de outubro, aí sim, as chuvas ganham um pouco mais de força e elas atingem de maneira geral o estado. Há previsão de pancadas de chuva em todas as áreas. Na região sul também e central, os acumulados passam de 30 milímetros, mas é aquela chuva também irregular e mal distribuída que não deve ajudar a manter os níveis de umidade do solo elevados no sul e também não devem aumentar a umidade do norte do estado. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Thaís. Obrigado pela participação. Bom, a pontuação, principalmente em relação a clima, é para deixar, então, as trades continuarem preocupadas, porque, principalmente no Mato Grosso, há atraso na semeadura, não tem condições climáticas para o plantio neste momento e o Mato Grosso do Sul também passa por dificuldades. Você confere agora por aqui as cotações da soja hoje em todo o país. A gente dá uma pausa por aqui nos assuntos de grãos agora para destacar a pecuária de corte aqui no Brasil. Como todos do setor bem sabem, há falta de gado no mercado e essa escassez aqui no mercado do Brasil também fez cair as exportações de gado vivo no mês de setembro. Quem traz todos os destaques para a gente é a Elaine Valdez. Olá, Elaine. Olá, Juliana. Isso mesmo, a escassez de animais no mercado físico vem derrubando os embarques do gado vivo brasileiro ao mercado internacional. E são esses números que a gente acompanha agora para o mês de setembro e você de casa vai acompanhar esse ritmo, inclusive, dos últimos 5 anos para a gente observar como vem sendo essa movimentação. Veja que a exportação, então, do gado vivo brasileiro para o nono mês do ano de 2015 já foi, o ano passado já havia sido baixo e nesse ano mais baixo ainda. Veja que em 2014 foram embarcados 33.090 cabeças ao mercado internacional e agora caindo ainda mais por conta dessa escassez de animais a 17.220 cabeças. Essa queda foi de 48%, portanto, nos últimos 12 meses e a gente aproveita para observar do ano de 2011 até 2015 como vem sendo essa movimentação. E a gente observa 2011, aqui 2012, 2013 alcançou o maior número e dali em diante de 2013 não sustentando já reflexo direto dessa escassez de animais, então, no mercado físico brasileiro, derrubando para 33 mil em 2014 e agora 17 mil cabeças embarcadas ao mercado internacional. Portanto, uma queda de 48% nos últimos 12 meses. A gente vai acompanhar também agora outros números em relação ao valor médio de cada cabeça embarcada ao mercado internacional e, claro, por conta dessa alta do dólar frente ao real, aí sim o valor também tem se beneficiado. A gente acompanha no ano de 2014, R$ 2.383 por cabeça e agora essa média em R$ 3.439
por cabeça de cada gado vivo encaminhado ao mercado internacional. E com isso a gente acompanha também, beneficiado também a receita desses frigoríficos exportadores, que você acompanha agora também já na moeda brasileira. Mas mesmo assim a queda é bastante brusca. 2014, veja que foram 78.830.000 reais e agora, por conta de pouco mais de 17 mil cabeças embarcadas ao mercado internacional, essa cifra caindo para 59.230.000 reais. Portanto, mesmo com essa influência da disparada do dólar frente ao real, o número tem caído bastante, porque é reflexo direto, então, da escassez de animais físicos aqui no mercado físico brasileiro. Por aqui a gente acompanha agora a cotação do mercado da pecuária de corte. Dessa vez você acompanha como está o preço do bezerro nas principais praças brasileiras. Cotações do bezerro. Oferecimento Eprinet por 1. Sua opção na terminação. O único carência zero. E olha, o Dia Mundial da Alimentação é comemorado hoje, 16 de outubro, e foi criado com a intenção de causar uma reflexão sobre a produção de alimentos e também a fome no mundo. Ele foi criado em 1945 em comemoração à criação da Organização das Nações Unidas para a Agricultura, a FAO, e tem aí uma data muito especial no dia de hoje. É isso mesmo, e é por isso que nós hoje do Agricultura BR homenageamos você, produtor rural, que é quem produz e garante a alimentação de pessoas em todo o mundo. Por falar em produtor, a gente agradece aqui a participação de quem entra em contato conosco através do WhatsApp. Um abraço ao Júlio César de Criciúma, em Santa Catarina, e também ao Jailson de Rio Tinto, na Paraíba. Obrigada pela companhia por aí. Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem os indicadores do agronegócio brasileiro. E o Agricultura BR traz em destaque agora os indicadores da agropecuária brasileira. Atenção então para os números da soja. Ontem o preço da saca de 60 quilos da soja aqui no Brasil registrou alta de 1,26%. Essa alta representou quase R$1 no valor de cada saca. Com essa alta de ontem, o preço médio voltou ao patamar de R$ 76,00, fechando o dia a R$ 76,50. Vamos aos números dos últimos 30 dias, então, para a gente relembrar o que acontecia? Veja comigo que no acumulado do último mês há uma alta de 3%, já que lá atrás, um mês atrás, dia 15 de setembro, o preço médio pago ao produtor de soja do Brasil era de R$ 74,28. No dia 22, o patamar já ia para R$ 76,35, atingindo o pico de preço por volta do início do mês de outubro e fim do mês de setembro, quando o preço médio da saca ultrapassava aquele onde diz 1º de outubro, quando o preço chegava a R$ 77,25. O valor médio desse período analisado dos últimos 30 dias para a cotação máxima chegou a R$ 77,28. De lá em diante, com a queda do dólar frente ao real, que a gente observou nas últimas semanas, o preço veio abaixo, atingia R$ 74,83 no dia 6, R$ 74,15 no dia 12 e recuperava ao longo dos últimos dias. Dia de ontem, portanto, saía de R$ 75,55, valor esse negociado na quarta, para R$ 76,50, acumulando, portanto, essa alta de 3% no último mês. Já para a pecuária de corte, o preço do boi gordo no Brasil, praticado aqui no Brasil nos últimos 30 dias, vem tendo aumentos consecutivos. Já chegou a 0,2% de diferença nos últimos 30 dias, essa valorização do preço, e agora 2,31%. A gente vai acompanhar o indicador Boi Gordo Brasil, que é uma média diária praticada nas 14 praças produtoras brasileiras, e o período analisado do dia 16 de setembro até o dia 15 de outubro. Vem comigo para a gente observar como vem sendo essa
essa movimentação dos preços para o boi gordo. No dia 16 chegava a R$ 140,62. Veja que no dia 25, 26 já ia para R$ 141 e esse preço aumentava já para o último dia do mês de setembro. No dia 30 já aumentava para R$ 142,18, ganhava mais alguns centavos também na primeira semana do mês de outubro, R$ 142,87 e ganhava mais R$1 na semana sequente, no dia 15 de outubro, marcando então R$ 143,87 o preço médio da arroba à vista. Nos últimos 30 dias, uma alta de 2,31% e também em comparação com a data do dia 15 de outubro do ano passado, aí sim os ganhos mais expressivos que chegam a 13,8% para o preço médio do boi gordo praticado no Brasil. Já o indicador Café Sul de Minas, a mais importante região produtora do país de café arábica, registra nos últimos 30 dias uma alta de 6,22%. E isso acontece porque o intervalo dos últimos 30 dias, começando no dia 15 de setembro, ele partiu de R$ 466 a saca para chegar a R$ 495 no fechamento do dia de ontem, saca de 60 quilos para o café na região sul de Minas, confirmando, portanto, 6,22% de alta para o período analisado. Já o preço médio da vaca gorda praticada aqui no Brasil também vem tendo ganhos expressivos, mais expressivos nesses últimos dias, nessas últimas semanas. A gente vai acompanhar essa análise para o dia 16 de setembro até o dia 15 de outubro, onde a alta já beira 2,48%. O indicador é uma média diária dos preços praticados nas 14 praças produtoras brasileiras e você acompanha agora comigo como vem sendo então a escalada de preço para essa matéria-prima. Veja que no dia 16, R$ 131,18, ainda já quase saindo para casa dos R$ 132 para a data do dia 24, 25 de setembro, mas a gente já observa que no dia 30 já chegava a R$ 132,87. Ganhava mais R$1 para outra semana, a primeira semana do mês de outubro, dia 7, já estava em R$ 133,87 para marcar no dia 15 de outubro R$ 134,43. Se nos últimos 30 dias nós temos uma alta de 2,48%, em comparação com os últimos 12 meses, o 15 de outubro de 2014, aí sim uma alta mais expressiva que chega a 14,2% para essa matéria-prima. Já o indicador do milho se manteve estável no Brasil nesta quinta-feira, com a cotação de R$ 27,90 a saca. A gente relembra agora o que acontecia exatamente um mês atrás. Você tem o preço médio da saca valendo R$ 25,56 no dia 15 de setembro. Com esse valor de fechamento de ontem de R$ 27,90, há uma alta acumulada de 9,2% nos últimos 30 dias. O indicador Milho Brasil da Agência Rural Business é feito com o valor mínimo e máximo praticado diariamente em 8 estados produtores do Brasil para chegar a essa média nacional. Olha, um outro dado que chama atenção é que o valor esse de ontem, de R$ 27,90, ficou 40% acima em relação ao valor praticado nessa mesma data do ano passado. E voltando para a pecuária de corte, já o preço do boi magro no estado do Mato Grosso, nos últimos 30 dias, do dia 16 de setembro até o dia 15 de outubro, apontou uma queda de 2,6%. Ele começou essa análise no dia 16 de setembro a R$ 1.950 e você agora acompanha para a data do dia 15 de outubro, essa média baixando para R$ 1.900. Se nos últimos 30 dias teve uma queda de 2,6%, em comparação com o mesmo intervalo do ano anterior, quando estava a R$ 1.550 por cabeça, aí sim nós temos uma alta que beira 22,6%. Também no mais longo prazo, nos últimos 5 anos, uma alta de 55,7%. Bom, hoje eu vou ficando por aqui e você acompanha agora a cotação de mercado da pecuária de corte, dessa vez para o boi magro.
Olha, hoje um dia muito complicado para a operação de café arábica na Bolsa de Nova York, que vem desde cedo caindo e caindo forte desde a abertura dos negócios na plataforma Ice Futures. Nós até brincávamos aqui antes do Agricultura BR começar, porque com a queda de hoje, quando o dólar sobe muito, os operadores lá de mercado em Nova York, às vezes, conseguem se apropriar dessa alta e baixar o valor do café negociado em libra-peso em Nova York. Mas não se trata disso nesse momento. Nós até brincávamos que pode ser que uma consultoria da Nicarágua soltou algum relatório dizendo que a safra brasileira pode ser maior. No momento que vai se confirmando foi a quebra da safra na temporada atual e uma expectativa ruim para a próxima temporada, porque as floradas de café estão prejudicadas com a seca, que atinge São Paulo, atinge Minas Gerais, entre outros estados do país, que aqui o Brasil é o maior produtor de café. Vamos ver como é que está essa queda, porque a queda é forte. Posição de dezembro é negociada a $1,26 mais 70 por libra-peso, uma queda de 5,23% para essa posição. Março é negociado a $1,30, queda de 5,17%. Maio de 2016, $1,32 mais 15 por libra-peso, queda de 4,92%. Julho de 2016, $1,34 mais 10 por libra-peso, uma queda de 4,72% para essa posição. Eu estou aproveitando aqui para checar o que o pessoal está comentando no Twitter. Tem muitos produtores de café que se comunicam aqui no Agricultura BR. E eu aproveito para falar com a Isabela. A Isabela afirma que o preço está até caindo no dia de hoje, mas produtores não estão fazendo negócios. Obrigado pela sua participação. Isabela, que é de Varginha, estado de Minas Gerais, obrigado pela sua participação aqui. Devem estar afastados porque isso resulta diretamente nos valores praticados aqui no país. Bom, e não é só o café arábica que cai hoje no cenário internacional, porque o Robusta também vem em baixa na Bolsa de Londres. Vamos acompanhar então as últimas negociações com essa variedade. Você tem a posição de novembro caindo mais de 2,70% agora. Ela vem negociada a $1.621 por tonelada. Já o café Robusta para entrega em janeiro, $1.621, também no mesmo valor, caindo 2,40% agora. A posição de março do ano que vem é negociada a $1.635, ela que já caiu $41 no dia de hoje, vem em baixa agora de 2,44%. Enquanto isso, a posição de maio, $1.655 por tonelada, com queda de 2,35%, portanto, dia de baixa para ambas as variedades no cenário internacional. Agora aqui a gente confere cotações do café no cenário físico do Brasil, dessa vez para as variedades arábica e conilon no estado do Espírito Santo. Por aqui o assunto segue sendo café. Você viu como é que estão os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York, queda forte, queda em torno de 5% nas posições de mais curto prazo. A Juliana destacava o café Robusta em Londres há pouco, com queda em torno de 2,5% também nas posições de mais curto prazo. Você acompanha comigo agora o que acontece com o café arábica negociado na Bolsa Paulista. É o que nós trazemos aqui, são poucos contratos negociados. Essa é a tônica da BMF Bovespa, são poucos contratos sempre que nós estamos apresentando, mas traz a informação aqui que de dezembro ter 1.500 contratos negociados a $156 por saca de 60 quilos. Queda forte também, queda de 4,09% para essa posição. Já março vem com apenas 40 contratos negociados a $160 por saca de 60 quilos, queda de 3,76% para essas únicas duas posições negociadas na Bolsa Paulista, com queda forte acima de 4%.
Veja no próximo bloco como devem ficar as exportações de milho do Brasil neste mês de outubro. E daqui a pouco você tem destaques para os números do relatório de vendas e exportação apresentado hoje para trigo, milho e soja aqui na Agricultura BR. Agricultura BR de volta e agora com destaque para o milho no mercado internacional e nacional também. Bom, a gente começa falando sobre o cenário internacional então, porque hoje o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou mais um relatório de vendas e exportação do país em relação à semana anterior, do dia 2 ao dia 8 de outubro. As vendas que o país fez para o milho foram de 658.400 toneladas, sendo que quase 600 mil foram referentes à temporada 2015-2016 e 60 mil toneladas já referente à próxima temporada 2016-2017. Esse volume ficou em linha com o que o mercado esperava, dentro da expectativa, se aproximando do valor máximo. Em relação à semana imediatamente anterior, o volume de vendas foi superior em 15%. Bom, apesar desse avanço todo nessa última semana, dos bons números, na comparação com as vendas que o país fez na temporada passada, ainda segue atrasada a comercialização do cereal. O atraso é de 32%. A gente vai acompanhar agora as negociações com milho hoje em Chicago, que vem operando em queda. Acompanhe com a gente, então, as negociações. A posição de dezembro vem negociada a $3,74 por bushel. Agora caiu um pouquinho mais, com variação negativa de 0,46%. Já o milho para entrega em março cai 0,45%, vem negociado a $3,84 mais 75 por bushel. A posição de maio, $3,91 por bushel, com queda de 0,44%, e julho, $3,96 mais 50, queda também de 0,31% neste momento. Bom, essas são as principais informações sobre o cenário internacional do cereal. Bom, agora a gente parte para falar do milho aqui no Brasil, porque tem notícia boa para o mês de outubro. É possível que as exportações do país do cereal sejam acima de 4 milhões de toneladas. É isso mesmo, Juliana, pode atingir 4.210.000 toneladas as exportações de milho nesse mês de outubro, o que já garante um volume extremamente elevado para o período. Isso ocorre porque a média das exportações diárias por dia útil, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, ela vem registrando 200.000 toneladas para cada dia desse. Com isso, 4.210.000 toneladas é o que você vê aqui nessa análise gráfica, projeção feita pela equipe da Tânia Tosi, lá da Rural Business, mostrando que pode chegar a esse número aqui, 4.210.000 toneladas, deixa para trás a marca de 4 milhões e tem uma outra situação. A analista Tânia Tosi, ela comentava conosco que esse número aqui pode ser maior. Esse número pode ser maior porque, de acordo com a observação dela sobre o line-up dos navios que vão atracar aqui no Brasil para serem carregados com o milho, eles devem carregar 6 milhões de toneladas. Então, essa média diária que eu citei de 200.000 toneladas por dia pode superar esse número. Com isso, os 4.210.000 toneladas serão maiores. Vamos trazer agora outros fatores importantes a respeito do milho aqui no Brasil, começando pela produção brasileira, milho em primeira e segunda safra. Você pode observar aqui que ela vai se distanciando, a linha verde é a primeira safra, a linha roxa é a segunda safra, essas linhas têm se distanciado com o tempo. Isso ocorre porque as áreas destinadas ao milho de primeira safra, ela tem ficado cada vez menor, tem sido destinada principalmente para soja, por exemplo, nas áreas de produção. Expectativa para a temporada 15 e 16 é de 28.480.000 toneladas de produção na primeira safra e 54.630.000 toneladas na segunda safra. Esse número aí fechado, somado um ao outro, não garante o abastecimento brasileiro e também as exportações previstas pela própria estatal, pela Conab. Se esse número for confirmado, ou seja, se nada der errado, se o clima colaborar, se tudo der certo, ainda assim o Brasil ficaria devendo em relação à sua expectativa de exportação e também consumo interno.
Por aqui nós temos outros elementos importantes sobre o milho no Brasil, como, por exemplo, o consumo. E é por isso que eu estou dizendo que não garante. O consumo brasileiro pode chegar a 58 milhões e 200 mil toneladas de milho nesta temporada 2015-2016. Esse consumo vem sendo ampliado safra a safra, ano a ano, e nos últimos 5 anos ele foi ampliado em 11%. É uma informação importante a respeito do consumo de milho no mercado interno, assim como as exportações. As exportações brasileiras na temporada 14 e 15 vão atingir um número muito próximo a 28 milhões de toneladas. E a Conab, já no primeiro levantamento para a temporada 15 e 16, ela já afirma que o Brasil exporta 28 milhões de toneladas. É importante lembrar que a temporada 14 e 15, essa que vai chegar a mais de 27 milhões, quase 28 milhões de toneladas, começou com uma projeção em torno de 20 milhões. Quer ver só? Olha aqui os números. Temporada 14 e 15 deve alcançar 27 milhões 240 mil toneladas de milho exportado, enquanto a 15 e 16 deve chegar a 28 milhões de toneladas. Em 5 anos, um avanço de 25,5% em relação às exportações brasileiras de milho. Portanto, as exportações brasileiras de milho avançam e avançam forte. O último dado que nós vamos trazer agora, eu comentava que as exportações diárias do Brasil em relação a essas exportações por dia útil, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, estão em 200 mil toneladas. Eu falei logo no começo, por isso que vai dar 4 milhões 210 mil toneladas no mínimo no mês de outubro. Quer ver só quanto que está saindo, o valor por cada tonelada dessa? É o destaque de agora. Nós temos agora o mês de outubro em destaque. Claro que outubro é o acumulado do mês, enquanto que os outros anos já é o mês de outubro cheio. E o que nós observamos aqui? O valor do milho em dólares, ele vem recuando. A cada ano ele vem recuando o valor da tonelada do milho. Isso daí já é uma situação que é sentida, principalmente nos números que nós mostramos em Chicago, diariamente aqui no Agricultura BR. Há pouco a Juliana mostrava os números bem abaixo de 4 dólares por bushel. E você tem aqui a situação. 2011 eram 291 dólares e 20 centes por tonelada, número que vem caindo, chega a 2014 a 177 dólares e 10 centes e agora, outubro de 2015, 162 dólares e 40 centes por tonelada. Em 5 anos, um recuo do valor da tonelada em dólares de 42,9%. Mas olha só, esses números aqui são apresentados em dólares. Em relação a reais, aí as trades que operam no Brasil conseguiram um faturamento, você sabe, bem maior. A gente segue falando sobre milho por aqui e milho no Brasil. Atenção agora para as negociações hoje com o cereal na BMF Bovespa. Vamos aos negócios então do milho futuro aqui no país. Veja como estão os negócios de hoje. A posição de novembro de 2015 e janeiro do ano que vem em baixa superior a 0,30%, enquanto a posição de março do ano que vem em leve alta. Novembro de 2015 tem agora 1.210 contratos sendo negociados a R$ 33,68 a saca. A queda em relação ao ajuste anterior é de 0,33%. Já o milho negociado na Bolsa Paulista para entrega em janeiro do ano que vem tem agora 430 contratos a R$ 35,55 a saca. A queda é também de 0,31%. Já o milho para entrega em março do ano que vem conta agora com poucos contratos, apenas 40. Eles vêm em câmbio em variação positiva, uma leve alta de 0,25% agora, com a saca sendo negociada a R$ 35,50. Chegou a vez agora da gente conferir como estão os preços do milho hoje no cenário físico do Brasil. Dessa vez você acompanha como estão os valores nos municípios produtores do Paraná.
Por aqui o destaque volta a ser o mercado da soja. Vamos saber como é que está a operação neste momento em Chicago, porque na abertura da Agricultura BR vinha em queda. Olha só, queda continua, a queda diminuiu um pouco agora, mas continua registrando queda. Soja que hoje já foi negociado na posição de mais curto prazo acima de $9,10, agora vem a $9,02, mas já chegou a ser negociado abaixo de $9 mais uma vez. Posição de novembro, $9,02, queda de 0,35%, 0,33% agora. Janeiro de 2016, $9,06 por bushel, queda de 0,33%. Março do próximo ano, $9,09 mais 25 por bushel, queda de 0,32%. Maio do próximo ano, $9,13 por bushel, uma queda de 0,32%. Essa posição já foi negociada hoje a $9,21. Soja vai cedendo no mercado internacional, na Bolsa de Chicago. E olha que a soja teve um desempenho muito bom em relação às vendas de exportação. Ela vendeu, os americanos venderam na última semana 1.476.800 toneladas da oleaginosa, bem acima, portanto, quase 80 mil toneladas acima da máxima esperada pelos operadores norte-americanos. Os operadores aguardavam algo na casa de 1.400.000 toneladas, quase 80 mil acima. Mesmo assim, mercado, como você viu, Chicago reage negativamente à soja no dia de hoje. Informações agora sobre o trigo aqui no Brasil. A colheita do cereal no estado do Paraná caminha para os 75% da área toda que foi cultivada, que é de cerca de 1.330.000 hectares. Segundo as informações do último boletim do Departamento de Economia Rural do estado, de toda essa área que já foi colhida, 67% dela se encontrava em boas condições, enquanto 26% em condições medianas. A intenção do Paraná é colher 3.600.000 toneladas de trigo nesta temporada 2014-2015, o que deve representar uma queda de 6% em relação à safra anterior, devido à diminuição na área plantada e também uma leve queda na produtividade. O Paraná é o primeiro maior produtor de trigo no Brasil. Ele responde por mais de 50% da produção nacional. Bom, e falando em colheita de trigo, a gente recebeu aqui um vídeo de um produtor rural do estado do Paraná que mandou fotos da colheita do cereal na sua propriedade. É o Fabrício Cima, ele que é de Teixeira Soares, no Paraná, mandou o vídeo para a gente, aí ele colhendo o trigo na sua propriedade. Fabrício, obrigada por compartilhar aqui com a gente essa fase da sua produção, da sua safra. Bons negócios para você e continue participando do programa. Por aqui a gente confere agora como estão as cotações do trigo em todo o estado paranaense. E falando ainda em trigo, acontece entre os dias 18 e 20 de outubro, de domingo à próxima terça-feira, o 22º Congresso Internacional do Trigo no município de Atibaia, em São Paulo. O tema deste ano é consumo e qualidade. Olha, cerca de 500 pessoas devem participar do evento, que vai trazer palestras, debates, mesas redondas para falar sobre as tendências do consumo do trigo no cenário internacional. Mais informações sobre o Congresso você encontra no site da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, a Abitrigo. O endereço está aí na sua tela, abitrigo.com.br/congresso.
O assunto continua sendo o trigo que teve bom desempenho. O trigo está tendo muitas dificuldades. Estados Unidos já não são os maiores exportadores do planeta. Depois de 50 anos, tiveram uma venda na semana de 460.400 toneladas do cereal, acima, portanto, do que o mercado esperava. O mercado esperava um número de 350.000 toneladas na máxima. Mesmo assim, o trigo recua e recua com força nesse momento. Olha só, dezembro já opera abaixo de $5, com uma queda de 2,28% a $4,91 por bushel. Março de 2016 a $4,99, queda de 2,25%. Maio a $5,04, queda de 2,18%. E julho, $5,07 mais 50 por bushel, queda de 2,16%. Dia de queda mais forte para o trigo nesta sexta-feira. O destaque agora por aqui é para o mercado internacional do algodão negociado na Bolsa de Nova York. Relembrando o número que o Walter Puga Júnior sempre traz para a gente aqui no Agricultura BR, o mercado fica de olho na cotação de 65 centes de dólar por libra-peso, que seria um bom valor para o algodão negociado em Nova York. Nos últimos dias, as cotações vêm abaixo disso. No dia de hoje, pouco mais cedo, antes da gente entrar no ar, o algodão também vinha em queda. A gente acompanha os negócios de agora, então veja comigo, algodão negociado em Nova York, muda o rumo dos negócios para a maioria das posições e vem em campo positivo. Dezembro de 2015 sobe agora 0,20%, vem negociada a 63 centes de dólar mais 57 por libra-peso. Já a posição de março, 63 centes mais 44, com alta de 0,20%. O algodão negociado em Nova York para entrega em maio vem a 63 centes mais 76, com leve alta de 0,12%. E a posição de julho do ano que vem opera quase que na estabilidade, mas em campo negativo de 0,07%, com a libra-peso sendo negociada a 63 centes de dólar mais 92. Você confere agora por aqui, então, mais cotações do algodão, mas dessa vez no cenário físico do Brasil. Veja como estão os valores da pluma hoje no Mato Grosso. Olha, no estado do Rio Grande do Sul, as fortes chuvas têm atrapalhado tanto no campo quanto nas áreas urbanas. Muitos municípios já declararam estado de emergência. É o que você confere agora na reportagem de Wilson Rosa. Com as fortes chuvas dos últimos dias, o nível do Guaíba chegou a 2 metros acima do normal, provocando alagamentos na área portuária. No interior do estado, a Defesa Civil sobrevoou a região de Santa Maria, onde estão as áreas mais alagadas. E com essas fortes precipitações, as lavouras estão sendo prejudicadas. Os produtores de arroz têm enfrentado dificuldades e muitos temem um possível replantio por excesso de chuva, principalmente na região ao redor da Lagoa dos Patos. Porém, do centro para o oeste do estado, o plantio pode ser efetuado mais a contento. A umidade menor facilita a entrada das máquinas. Os produtores de soja estão com expectativa de iniciar o plantio mais cedo. Alguns municípios gaúchos já começaram a semeadura. A soja que continua com a cotação em alta, puxada pelo dólar. E com um bom preço, está sendo observada a abertura de novas áreas, principalmente de campo nativo. A safra 2015 do trigo, que iniciou sofrendo aí com fungos e pragas, está exigindo mais aplicações de fungicidas, o que aumenta os custos. A maioria das lavouras ainda apresenta um bom aspecto geral, entrando aí na fase de maturação do grão e colheita. Com a previsão de mais chuva aqui no Rio Grande do Sul, os produtores optaram aí por iniciar a colheita nas melhores áreas de trigo. Há expectativa de aumento de preço do cereal. As lavouras de canola não vêm apresentando o rendimento esperado. A geada e o excesso de chuvas prejudicaram a produção. Wilson Rosa para o SBA.
Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. E nós vamos para mais um rápido intervalo. Fique por aí, na volta tem informações sobre a previsão do tempo, em especial para a Bahia. E as ações da JBS voltam a subir daqui a pouco aqui no Agricultura BR. Por aqui agora, os destaques para a previsão do tempo. E em especial sobre a Bahia. Olha, o estado vem sofrendo com falta de chuva nos últimos dias, o que está prejudicando as lavouras de cacau da região. Bom, além das lavouras de cacau, as de soja também sentem a falta de chuva, já que os produtores estão aguardando o bom clima para fazer o plantio, que deve ser feito até o fim deste mês de outubro. Vamos saber agora com a Thaís Baroni, então, quais são as condições climáticas esperadas para essa segunda quinzena do mês. Thaís, o que o produtor de soja da Bahia e de cacau também, das demais produções, pode aguardar? Olá, Juliana. Infelizmente, a notícia também não é boa em relação às chuvas para o estado da Bahia e também para a região Nordeste. No estado da Bahia, a falta de chuva também dos últimos dias tem deixado o solo bastante seco. Em alguns pontos do litoral, a umidade é um pouco mais elevada, mas ainda assim, valores entre 10% e 20%, nada muito significativo. As lavouras de cacau estão sentindo, sim, a falta das chuvas e associada a essa falta de chuvas também as altas temperaturas. Já no interior do estado da Bahia, o solo está bastante seco, os produtores de soja estão bastante preocupados, eles esperam realmente o retorno das chuvas para começar a dar início do plantio agora no fim deste mês. Só que as previsões elas não são muito otimistas. Neste primeiro período, até o dia 20 de outubro, chove muito fraco sobre o sul da Bahia, uma chuva bem rápida e irregular, apenas 5 milímetros acumulados em 5 dias, nada muito significativo. E nesse período, o outro agravante também são as altas temperaturas. As temperaturas vão subir muito por lá. Para as lavouras de cacau, isso é bastante ruim. Essas altas temperaturas associadas à falta de chuva prejudicam bastante o desenvolvimento das lavouras. E no interior da região, essas altas temperaturas associadas também à baixa umidade relativa do ar deixam o solo ainda mais seco. As previsões, como eu disse, não são muito otimistas. Entre os dias 21 e 25 de outubro, tempo bastante seco sobre o estado da Bahia. Não há previsão de retorno de chuvas. Entre os dias 26 e 30 de outubro, volta a chover um pouco sobre a faixa oeste, também em alguns pontos do sul do estado, mas ainda aquela chuva bem irregular, que não deve aumentar a umidade do solo. O que acontece é que os produtores esperam que a partir da segunda quinzena de outubro, as chuvas já voltem de maneira um pouco mais regular sobre o estado da Bahia. Só que neste ano, infelizmente, as chuvas elas devem atrasar. Elas estão previstas para voltar de maneira um pouco mais regular somente a partir da segunda quinzena do mês de novembro. E isso vai acabar atrapalhando um pouco o início do plantio da soja na região. Juliana. Tá certo, Thaís. Obrigada. Bom, Thaís, e sobre as demais regiões, estados na região nordeste do país, como é que fica a previsão do tempo? Porque a seca por ali parece que continua, Thaís. Sobre as demais áreas da região Nordeste, a situação é bastante semelhante com o estado da Bahia. Um pouco mais de umidade também na faixa litorânea, mas nada muito significativo. O que tem facilitado bastante esse tempo seco sobre as demais áreas da região Nordeste do país é a colheita da cana, que segue sem grandes transtornos por causa dessa condição de tempo um pouco mais seco. Para o primeiro período também, entre os dias 16 e 20 de outubro, previsão de pouquíssima chuva sobre grande parte da região nordestina, não
não há previsão de chuvas significativas em nenhuma área, só mesmo, como eu já havia dito, sobre o sul da Bahia, que chove bem pouquinho neste período. Neste período também temperaturas bastante elevadas sobre toda a região, principalmente no interior, com máximas passando dos 39 graus. O retorno de chuvas também entre o período dos dias 21 aos dias 25, não há previsão para retorno de chuvas dentro desse período, um período bem seco, aí até pelo menos o dia 25 de outubro, com temperaturas elevadas e também baixa umidade relativa do ar. E entre os dias 26 e 30, também instabilidades mais concentradas sobre o sul da Bahia. Nas demais áreas do Nordeste, tempo bastante seco até pelo menos o fim deste mês. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Thaís. Obrigado pela participação. É hora agora de mais cotações de mercado. Veja como estão os valores do feijão hoje no estado paranaense. Olha, ao que parece, os investidores que estavam um pouco temerosos em relação a algumas empresas, indústrias frigoríficas principalmente, como JBS, Marfrig e também outras, Brasil Foods, por exemplo, estavam temerosos em relação a essa parceria lá do Transpacífico, envolvendo 12 países. Parece que o pessoal agora já se acalmou um pouco nessa situação. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco a respeito deste assunto. Mas por quê? Porque algumas ações de algumas empresas subiram. Ontem JBS se recuperava quase 0,5%, pouco mais que isso, e hoje vem em alta mais uma vez. É o que você confere agora no quadro Agroações, parceria da Rural Business com a Agricultura BR. Você vê que as ações são negociadas agora a R$ 15,05, R$ 15,05, uma alta de 1,55% neste momento. Valor máximo de hoje já chegou a R$ 15,10, portanto vem num movimento de alta, 1,55%. E ao que parece, de acordo com o analista Júlio Brissac, é que os investidores realmente ficaram um pouco mais sossegados em relação a essa parceria dos 12 países, chamado Transpacífico, que ainda tem que ser aprovado por esses países, mas principalmente Estados Unidos. Tem que ser aprovado no Congresso norte-americano essa parceria. Ontem nós já tínhamos as ações da JBS se recuperando aqui na Bolsa Paulista, aqui no Brasil. É o que você confere agora no gráfico, mudando aqui a tela ao vivo para o gráfico que mostra as ações do JBS. Você vê que houve uma queda, estava em 16,80 até a finalização do mês de setembro. Essa queda trouxe os números para uma baixa de R$ 14,82 no dia de ontem, mas ontem já recuperava um pouco desse valor, recuperava 0,54%. Olha, de acordo com o analista, o Congresso americano e os demais países do Pacífico precisam aprovar isso, o que favorece a JBS, que atualmente tem na divisão JBS norte-americana, que inclui os negócios da empresa na Austrália, Estados Unidos e Canadá. 3 países que fazem parte, se vier a ocorrer de fato, né, essa questão da Transpacífico, são 3 países que fazem parte dessa nova congregação desses 12 países. Portanto, o JBS seria beneficiado e as ações começam a entrar numa curva de alta. Ontem alta de 0,58%, hoje por enquanto alta de 1,55%. A gente segue com o programa por aqui, trazendo agora em destaque o setor sucroalcooleiro do Brasil. Em primeiro lugar, vamos saber como estão os preços. Vamos até a BMF Bovespa falar com Walter Puga Júnior. Então, ele tem as informações sobre os preços do etanol e também do açúcar, né, Puga? Boa tarde para você. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, Juliana, informações sobre o setor sucroalcooleiro.
são destaque hoje no noticiário nacional e internacional e já se espera uma recuperação do setor, né? O que nós temos visto, nós continuamos vendo hoje, preços diferenciados para etanol e para açúcar, há uma recuperação para preços em geral no mercado. Veja o que está ocorrendo. Você tem na tela agora etanol negociado na BMF-Bovespa. O volume de contratos, que era muito pequeno, começa a aumentar e aumenta muito. Para você ter uma ideia, normalmente neste horário, Juliana, nós não temos quase contratos negociados aqui. E no final do dia, 1 ou 2 contratos. Hoje, o que nós já estamos vendo, e você tem na tela do seu televisor, já são 20 contratos negociados para novembro, a R$ 1.475 por metro cúbico, uma alta de 0,68%, que se vamos dizer assim, que se soma à alta que nós tivemos recentemente. E o contrato de etanol com vencimento em dezembro, que estava em R$ 1.485 por metro cúbico, sobe agora 0,34%, vai a R$ 1.490 por metro cúbico. O número de contratos negociados na BMF-Bovespa, no mercado futuro de etanol, muito pequeno, nós ressaltamos isso aqui recentemente, começa a mudar. Nós tivemos ontem quase 400 contratos negociados. O mercado, diante dessa recuperação de preços, começa, lógico, a ter um comportamento diferente. Agora, os preços do etanol ficaram estáveis nesta quarta-feira, viu? Na região de Ribeirão Preto, entre R$ 1,72 e R$ 1,75 por litro, né? Isso para o anidro na faixa de R$ 1,72. O etanol anidro é aquele etanol que nós misturamos à gasolina, né? E R$ 1,75 por litro, em média, em Ribeirão Preto, para o etanol hidratado. Agora, o CPEA constatava ontem, em Paulínia, tendo como referência os preços praticados com etanol em Paulínia, etanol hidratado, que, em média, as negociações ocorriam na faixa de R$ 1.473 por metro cúbico. Ou seja, o que nós temos no mercado de etanol diariamente é um movimento de oscilação, mas que não altera drasticamente os preços, não. Veja, no começo do mês, por volta do dia 8 de outubro, o indicador estava na faixa de 1.471, subiu para 1.481, cedeu um pouco, mas se mantém ainda bem acima de R$ 1.470 por metro cúbico. Então, o que nós temos no mercado, como você pode ver, é uma recuperação nos preços. Agora, pode ocorrer uma demanda maior por etanol, a julgar pela avaliação de Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Ele afirmou agora há pouco que o governo não vai conseguir aprovar a CPMF, aquela contribuição provisória sobre movimentação financeira, tendo a presidente Dilma no poder. Com isso, restaria para o governo apenas uma outra alternativa, e isso vai interferir no consumo de etanol, que é a aprovação da CID, da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, que iria aumentar provavelmente agora em novembro, para 60 centavos por litro de gasolina. Isso ocorreria em novembro, seria a alternativa do governo, caso não passe a CPMF, que praticamente já se sabe que não vai passar. Com isso, nós teríamos aí uma arrecadação melhor do governo e, lógico, com o aumento do preço da gasolina, Juliana, nós teremos uma procura maior por etanol para abastecimento. Bom, o mercado de etanol continua com preços em elevação, o mercado futuro já sinalizava isso. Agora vamos para o mercado do açúcar, né, Juliana? O que ocorre com o açúcar? Segundo o CPEA, e você tem na tela do seu televisor agora, o que está ocorrendo? Continua alta para o açúcar, tendo como referência o levantamento que o CPEA faz lá em Santos, né? Reais por saca de 50 quilos para açúcar cristal. Mais uma vez, né, nós temos uma alta para o açúcar. A alta que traz o açúcar agora, no último levantamento, né, de R$ 65,84 para R$ 66,37, uma alta que traz na média, 0,80% em apenas um dia. Entre 14 e 15 de outubro, uma alta de 0,80%. Agora, no mês de outubro, a açúcar cristal, referência à CPEA, que você tem na tela do seu televisor, vamos considerar aí 1º de outubro, subiu 16,81%. E o que ocorre neste momento na Bolsa de Nova York? A açúcar vinha em leve alta ontem, mas agora há pouco. Veja o que está ocorrendo com o açúcar no mercado americano. Açúcar negociado na Bolsa de Nova York opera agora em alta de novo, a 14,26 centavos de dólar por libra-peso, né? Operava em queda há alguns minutos, é importante ressaltar isso. Os contratos futuros de açúcar demerara, porque o açúcar que é referência para a negociação no mercado futuro em Nova York não é o açúcar cristal, não é o açúcar refinado, é o açúcar bruto, chamado demerara. Contrato para março agora sobe quase 1%, vai a 14,27 centavos de dólar por libra-peso, vinha em queda agora há pouco,
tinha um movimento de baixa, mas retoma a trajetória de alta. Isso ocorre também com o açúcar com entrega em maio, a 14,05 centavos de dólar por libra-peso, ganha 0,86%. E o açúcar para julho, a 13,86 também tem alta. Então temos a retomada da alta para o açúcar no mercado internacional, considerando como referência as negociações de açúcar bruto lá na Bolsa de Nova York. Perspectiva, portanto, é de recuperação para o setor e neste momento em Ribeirão Preto, viu, Juliana, ocorre um debate promovido pela Canaplan e os analistas de mercado, inclusive o diretor de agronegócios do Itaú BBA, acredita numa recuperação do setor sucroalcooleiro diante dessa alta nos preços do açúcar lá fora e a alta que nós conseguimos aqui constatar para os preços nos negócios com etanol, tanto a futuro como etanol no mercado físico. Parece que o setor sucroalcooleiro vai sair do fundo do poço, viu, Juliana? É com você. Tá certo, Puga. Obrigada, então, pelos destaques, pelas informações aqui para a gente. Bom, Puga trazer destaques, então, para o mercado sucroalcooleiro. E agora uma informação a respeito das cana-de-açúcar no Brasil, mas dentro do campo. O tamanho da moagem de cana do Brasil este ano vai depender das condições climáticas de novembro no estado de São Paulo. Esta afirmação foi dada ontem pela única União da Indústria de Cana-de-Açúcar. O estado paulista, que tem a maior representatividade na produção nacional, está com a moagem atrasada e precisa de tempo seco para favorecer os trabalhos de colheita e assim avançar com o processamento da cana. A preocupação é se vai haver oferta suficiente de açúcar e de etanol na entre-safra. Para aliviar essa apreensão, algumas usinas devem moer cana até dezembro, uma situação atípica. Já outras devem antecipar a moagem da safra 2016-2017. Até o momento, a moagem no Centro-Sul, na temporada, está estimada em 590 milhões de toneladas pela Única e em 604 milhões e 800 mil pela consultoria Datagro. Bom, basta agora a gente saber como que fica a condição do tempo, então, no estado paulista, maior estado produtor de cana do Brasil, aqui no mês de novembro, esse mês que vai ser determinante para a safra aqui no país. A gente volta a falar agora com Thaís Baroni, direto da Somar Meteorologia, porque, Thaís, as condições climáticas influenciam também nos preços, né? Como a gente viu aí com Walter Puga Júnior, o preço do etanol continua subindo mesmo assim. Quais são os destaques aí para os próximos tempos? Olá, Juliana. Então, o preço do etanol está subindo, mas por causa da falta de chuvas que nós tivemos aqui na região sudeste do país no último inverno. As chuvas ficaram abaixo da média e as temperaturas ficaram acima da média. Por isso, a qualidade final do produto foi comprometida. Temos menos açúcar concentrada na cana e por isso que o produto está com preço elevado. A colheita segue normalmente, como vocês disseram, por causa das condições climáticas que têm favorecido e isso não deve mudar muito nos próximos dias. A gente observa aqui um gráfico de acumulado de chuva do último mês sobre o estado de São Paulo. Essa chuva deixou o solo de todo o estado com índices de umidade bastante elevados e essa umidade alta no solo tem favorecido o plantio da cana em algumas regiões e também não tem atrapalhado a colheita em outras áreas. Mas nos próximos dias a chuva vai diminuir sobre o estado de São Paulo. Então as atividades de colheita devem seguir sem grandes transtornos. O que muda é que neste período que não teremos chuva, as temperaturas sobem bastante também, o que pode comprometer um pouco a umidade do solo, que pode abaixar um pouco agora nos próximos dias. A partir do dia 21, volta a chover um pouco mais sobre o estado de São Paulo, mas ainda aquela chuva bem irregular, mal distribuída, de baixo acumulado, apenas 5 milímetros em todo o centro-leste e no interior, na faixa oeste do estado de São Paulo, tempo bastante seco até o dia 25 de outubro. É somente a partir do dia 26 que volta a chover de maneira um pouco mais significativa sobre o estado de São Paulo, os acumulados passando dos 50 milímetros em toda a faixa oeste e também sul do estado. Neste período, as atividades de colheita podem sim ser um pouco prejudicadas, pois as chuvas podem vir com um pouco mais de intensidade e o risco para temporais aumenta um pouco entre os dias 26 e também 30 de outubro. Hoje eu encerro a minha participação por aqui, mas segunda eu volto com mais previsão do tempo.
Tá certo, Thaís, e obrigada pelas informações. Bom fim de semana para você e toda a equipe da Somar. Bom, e falando em Sudeste, falando em região, no estado de São Paulo, a área de cultivo do café no município de Jaú, na região central do estado de São Paulo, vem crescendo nos últimos anos. De 2001 para 2014, a área cresceu 34%. Segundo o setor produtivo local, esse aumento se deu devido à migração de cultura na região, com os produtores deixando de produzir cana-de-açúcar para daí investir no café. A aposta na cafeicultura na região se dá em um momento em que o preço da cana não é atrativo e o investimento em maquinário necessário para produzir outras culturas, como soja e milho, por exemplo, é bem mais alto. Para uma cooperativa agrícola local, uma das vantagens do café em relação à cana é a ampliação da possibilidade de comercializar o produto. O café em coco pode ser mantido em estoque por até 4 anos. No caso de uma queda nos preços, o produtor pode então esperar para negociar o grão. A gente confere agora então como estão as cotações do café para o estado produtor de Minas Gerais e também lá em São Paulo, na região de Alta Mogiana. E o assunto segue sendo o café. Café agora negociado na Bolsa de Nova York, que hoje vem com uma queda muito forte, queda em torno de 5%. É importante ressaltar para quem acompanha a Agricultura BR que não há fundamentos em relação a isso, não tem nenhuma alteração de demanda em relação ao café, não tem nenhum país que anunciou uma super safra e muito menos o Brasil com uma safra maior. Pelo contrário, o Brasil confirma a quebra da safra e ainda deve ter problemas com a florada atual do café que será colhido no próximo ano. Vamos acompanhar então o que acontece com o café em Nova York, porque a queda é forte por lá, queda acima de 5%. Posição de dezembro já bem abaixo da marca de $1,30, é negociada a $1,26 mais 20 por libra-peso, queda de 5,53% agora. Março de 2016, $1,29 mais 60 por libra-peso, queda de 5,47%. Maio vem com negócios a $1,31 mais 40 por libra-peso, queda de 5,46%, enquanto julho do próximo ano, $1,33 mais 20 por libra-peso, queda de 5,36%. Hoje um dia difícil para as negociações com o café arábica na Bolsa de Nova York, a queda vai aumentando durante o dia. Bom, e a gente acompanha agora então as negociações com o Robusta, que hoje mais cedo também vinham em queda lá na Bolsa de Londres, plataforma Life. Vamos acompanhar de novo os negócios agora então. A queda continua e ela se amplia. A posição de novembro cai agora mais de 3%, vem em cenário negativo, 3,47% agora. Você acompanha em tempo real como essa queda se amplia. Essa posição vem negociada a $1.609 por tonelada. Já janeiro de 2016 é negociada a $1.616, com queda agora de 2,70%. A posição de março cai 2,74%, ou equivalente a $46 por tonelada já no dia de hoje, e vem negociada agora a $1.630. E a posição de maio, $1.650, com queda de 2,65%, o equivalente a $45 por tonelada. Bom, aqui no Brasil, você já sabe, o maior estado produtor dessa variedade é o Espírito Santo. A gente confere agora, então, as cotações por lá. Bom, reta final do Agricultura BR, antes da gente se despedir, você acompanha com a gente as últimas negociações com dólar e soja, patamares, valores importantes para você, produtor de soja em especial, ficar de olho. A gente acompanha agora o dólar, então, aqui no Brasil, que hoje vinha em alta até há pouco. Você tem as negociações neste momento com a soja, tá ok? A gente começa falando sobre a oleaginosa, então, na Bolsa de Chicago, nesta sexta-feira, que hoje opera em campo negativo, na cotação mínima do dia, hoje bem mais
cedo, ela já valia abaixo de 9 dólares por bushel, mas agora vem a 9 dólares 1 cento por bushel, com queda de 0,46%. Essa queda de 0,46 também acontece para as posições de janeiro e março do ano que vem. Janeiro é negociada a 9 dólares 4 centos mais 75 por bushel e março a 9 dólares 8 centos por bushel. Enquanto isso, a soja futura negociada em Chicago para maio é negociada agora a 9 dólares 12 centos por bushel, cai 0,43%. Olha, a soja que teve números apresentados hoje no relatório de vendas e exportações, que foi até favorável, 1.480.000 toneladas foram vendidas de soja, acima daquilo que o mercado esperava, a máxima era 1.400.000, mesmo assim, soja recua no dia de hoje. E agora o assunto é dólar, e o dólar vinha em alta durante o programa, Juliana, essa alta continua agora um pouco menor, alta de 1,05%, dólar comercial negociado no Brasil a R$ 3,84, mais 3 neste momento, assim vem sendo negociado o dólar, patamar importante para os negócios com soja no país. Bom, essa edição está chegando ao fim. Você acompanha agora quais foram os principais destaques de hoje. Você viu que o Brasil tem uma expectativa de exportar em setembro 4.210.000 toneladas de milho e ainda com valores que estão caindo nos últimos 5 anos. Grande destaque de hoje foi para a queda do café arábica em Nova York, que cai mais de 5%. Você também acompanhou os números do relatório de vendas e exportação apresentado exclusivamente hoje, sexta-feira, pelo Departamento de Agricultura americano. E ainda a colheita do trigo avança no Paraná e já passa dos 73%. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. Se você perdeu o programa, não tem problema. Acesse o blog do Agricultura BR. O endereço vai aparecer aí na tela. O pessoal pode colocar o endereço. Você entra no portal do sba1.com, acesse o nosso blog. O programa fica por aqui, só volta na segunda-feira de madrugada, a primeira edição, porque hoje à tarde você tem uma grande atração, um grande leilão aqui pelo Canal do Boi. Então, até segunda-feira e um ótimo final de semana.